Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, doutor em Educação, e por meio deste canal apresento uma série de vídeos que são destinados ao grande público, mas cujas reflexões remontam ao que está acontecendo na atualidade e ao que há de mais avançado em matéria de educação, política, filosofia e ciências sociais. Sendo membro da organização Kairos para a transformação educativa, trago também uma série de reflexões em âmbito mundial. Muito bem, gostaria hoje de falar sobre tema que é de enorme relevância para os educadores e para várias pessoas que, de forma mais ampla, pensam a política nacional e internacional. Quero falar dos assim chamados 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação correspondem à denominação que foi criada por Jacques Delors e por outros educadores no ano de 2000 para definir aquilo que seriam consideradas as 4 competências fundamentais para o terceiro milênio. As 4 competências básicas que deveriam nortear a educação em todo o mundo. Na obra de Jacques Delors, chamada Educação, um tesouro a descobrir, há um capítulo escrito por ele, denominado Os 4 Pilares. Muito bem, antes de falar dos tais pilares, vamos à definição de competências, que é a tomada de empréstimo da obra de Philippe Perrenot, que colaborou com esse texto. Competências são conjuntos de habilidades e informações apreendidas pela memória e tornadas concretas por meio de comportamentos observáveis, de maneira que podemos definir a competência como um conjunto de habilidades, atitudes que geram as tais competências. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista cognitivo, as habilidades, como por exemplo, decifrar um texto, entender o seu sentido, compreender sentidos literais e sentidos não literais de um texto, são competências, são habilidades. Quando somadas em grupo, podem, por exemplo, constituir uma competência maior, que é a competência de leitura. E para que uma habilidade seja construída dentro dessa perspectiva, nós vamos ter então um conjunto de atitudes ou descritores, se preferirmos, que vão trazer ao educador a noção de que a habilidade está ou não sendo elemento formador da competência. Vou dar um exemplo. Para que um texto seja lido, para que seja lido tanto no sentido literal quanto para além do seu sentido literal, naquilo que se chama atualmente de letramento, é necessário um conjunto de pequenas ações, tanto mentais quanto operatórias práticas. Por exemplo, decodificar as palavras, formar frases, formar palavras e, por último, entender os conjuntos formados. Todas essas microações correspondem a uma habilidade maior, que é a habilidade, por exemplo, de leitura de texto, que se integra a um conjunto de competências maior, que é, exemplo, a competência de compreensão da língua materna. Dito isto, e resumindo, então, uma competência é o resultado de uma informação com um aspecto formativo, é a junção desses dois elementos. A informação é adquirida através da memória e a habilidade ou o componente operatório é adquirido através da prática social. Muito bem, nesse sentido, Jacques Delors vai propor, ainda nos anos 2000, com um tom que é muito mais profético do que científico, a ideia de que o terceiro milênio se estruturaria a partir de 4 conjuntos
de grandes competências. 4 conjuntos. E eu digo por que 4 conjuntos? Porque cada um desses pilares vai agrupar um número enorme de atitudes e de habilidades que eles são ligados. As competências são saber conhecer, que está ligado ao aprender a aprender, ou seja, a maneira como o indivíduo vai lidar com a informação e vai transformá-la em conhecimento, vai incorporá-la à sua vida diária cotidiana. Nós vamos ter o aprender a fazer, que é à medida em que essa competência de aprendizado se torna prática e pode ser observada em atitudes. Exemplo, o sujeito ele aprende a trabalhar com números, estatística. E não basta ele decorar alguma coisa, não basta ele memorizar. Ele passa a operar. Então ele consegue ler, analisar e produzir gráficos, por exemplo. Isso é o saber fazer. Além do saber fazer, uma terceira competência, que é assim colocada, é o saber conviver. O saber conviver tem a ver com o aspecto social da aprendizagem, qual seja um aspecto de promover uma integração entre as pessoas, muito mais do que uma mera aproximação entre as pessoas e grupos sociais. Aí está embutida a ideia de respeito e tolerância quanto às diferenças. Muito necessário, por exemplo, em países separatistas, em países que têm problemas com movimentos de cisão nacional. Exemplo, Espanha, com movimentos separatistas e outros, né? Muito bem, temos o saber conviver. E por último, a competência que me parece mais ambiciosa de todas, e eu já vou fazer um comentário a seguir, que é o aprender a ser, ou seja, aprender a se constituir como indivíduo a partir de determinados padrões esses estabelecidos pela ONU e pela Unesco. Aprender a ser é, então, a maneira em que o indivíduo vem a se integrar a esse novo milênio, seguindo a estrutura construída a partir dos 3 pilares anteriores. Considerar isso é considerar a proposição de um novo padrão civilizatório a partir da ONU. Vamos, então, entender o porquê eu estou falando desse assunto. Primeiro, quando observamos documentos como a Conferência Mundial de Educação para Todos, que eu já mencionei em outro vídeo, nós vamos ver que os 4 pilares são referência para esse documento. E sendo referência para esse documento, eles são referência para a reestruturação de vários sistemas de ensino no mundo inteiro, Brasil incluído. Brasil incluído. E eu provo isso. Falamos de 1990, anterior ainda à publicação deste livro, que foi em 2000. E hoje no Brasil, com a Base Nacional Comum Curricular, se discute e se procura implantar nos sistemas de ensino um ensino pautado também em competências socioemocionais, ou seja, o Estado passa a legislar e diria a decidir quais são os comportamentos e, de certo modo, sentimentos ou emoções socialmente aceitáveis. Aprender a ser significa dizer que vai haver uma interferência transnacional da ONU sobre a subjetividade das pessoas. Além, é claro, no meu entendimento, de que o tom profético adotado por Jacques Delors faz com que esses 4 pilares sejam apresentados como uma espécie de profecia autorrealizável. Ou seja, a partir de uma análise de conjuntura, ele não trabalha como um pesquisador que analisa o passado, presente e projeta tendências para o futuro. Ele projeta o que virá a ser o terceiro milênio. E nesse terceiro milênio, a competência chamada aprender a ser nada mais é do que a proposição de um outro padrão civilizatório,
desconsiderando toda a construção cultural e social acumulada pela humanidade, desde a Suméria, há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, até o que há de mais moderno antes do ano 2000, passando por século XIX, século XVIII, Idade Média. Tudo isso não seria nada comparado a esse ambicioso projeto que está em curso. Entendamos que a teoria de competências, em que pese as suas muitas e muitas falhas, haverá um vídeo só para discutirmos isso, ela vira uma espécie de modelo único para a estruturação de todos os sistemas de ensino no planeta. Ora, esse tipo de atitude por parte de um organismo multilateral como a ONU e por parte de vários sistemas de ensino ao mesmo tempo, nada mais é do que uma etapa prévia para uma planificação em nível mundial da educação, desconsiderando peculiaridades locais e modos próprios de produzir conhecimento. Vou ainda mais além. A adoção de uma competência como saber fazer, com um molde inspirado nos moldes econômicos, mas também políticos e sociais da sociedade capitalista vigente, nada mais é do que trazer para o controle de um organismo multilateral os padrões da sociedade produtiva e, portanto, as condições objetivas de produção de trabalhadores no mundo inteiro pela via da educação. Muito bem, apresentados esses 4 pilares ou 4 grandes competências, resta saber o que virá adiante. Inúmeras tentativas de unificação têm sido tentadas ao longo da história. Unificação mundial, proposição de moeda única, diminuições de fronteiras nacionais a partir da globalização, exemplo, União Europeia, Mercosul, comparabilidade entre sistemas de ensino por intermédio de instrumentos de avaliação de larga escala, como o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e, é claro, medidas educacionais, planificação de currículo, inicialmente em nível nacional. Sistemas esses que, assim como os países encontram-se regulados, tanto por normativas internacionais, vou citar o caso brasileiro, no caso do Brasil, conforme eu disse em vídeo anterior, todo tratado ou acordo internacional entra com força de lei complementar, ou seja, legislação infraconstitucional e que tem realmente uma grande força regulatória. No caso dos 4 pilares da educação, isso ocorre na medida em que o Brasil assina na Conferência Mundial de Educação para Todos um tratado, e esse tratado vem regular todos os sistemas de ensino. Eu digo todos porque no caso do Brasil não temos um Sistema Nacional de Educação, apesar de termos um Sistema Nacional de Avaliação que é construído, inclusive, utilizando como base matrizes de competências, habilidades e atitudes. Basta conferirem nos scores da Prova Brasil. Basta conferirem nas matrizes de competências do Enem, do SAEB. Muito bem, toda essa situação que apresento, então, diz respeito ao fato de que os tais 4 pilares da educação, muito embora sejam filosoficamente, no mínimo, questionáveis e sejam também, teoricamente, algo que mereça de nossa parte uma grande atenção, pois consistem numa estratégia de unificação, uniformização política, para não dizer político-pedagógica, financeira e administrativa, essa regulação se dá por 2 vias. Uma via internacional, por meio do tratado, e uma via nacional, por meio das políticas públicas que vão sendo implementadas nessa esteira, as quais, conforme já me referi, vão desde parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, e atualmente uma base nacional comum curricular que prevê até mesmo competências socioemocionais, as quais, sem dúvida alguma, são competências que estão incidindo na categoria do pilar aprender a ser.
Ou seja, o Estado, por intermédio da educação, passa a regular a subjetividade, passa a regular até a dimensão socioemocional, ou pretende fazer isso, por intermédio da educação. Percebamos então que os 4 pilares da educação, muito embora tenham sido construídos, fundamentados há 20 anos, e eles no Brasil começam, na verdade, eles já vêm desde 90, né, antes disso, com a Conferência de Jonte, conforme eu já disse, sendo esboçados, mas eles são políticas de longo prazo, de modo a uniformizar, tanto pela via da legislação dos sistemas de ensino, quanto pela via econômica e da pressão política internacional, os sistemas de ensino, de modo a torná-los comparáveis e que saia em algum momento, torná-los todos uniformes. Se isso vai acontecer ou não, não sabemos, mas devemos ter uma análise e uma visão crítica. Sugiro a todos que leiam o livro, que está disponível pela internet, Educação, um Tesouro a Descobrir. Lá vocês verão, assim como no livro Mundialização e Educação, o que os planejadores devem saber, esse de autoria de Martin Carney. Esses 2 livros são fundamentais, estão disponíveis gratuitamente em PDF e dão uma noção do que eu venho dizendo em relação à mundialização e educação. Muito bem, esse foi mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Nele eu tratei um pouco dos 4 pilares da educação, a sua relevância para os sistemas de ensino, a maneira como estes se incorporam à educação brasileira. Continuem ligados no canal. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações para sempre receberem as novidades. Eu reitero, aqui tem muita coisa boa. Nós preferimos ganhar pela qualidade do que pela quantidade. Relembrando, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, membro da organização Kairos para a Transformação Educativa, vice-coordenador do Observatório da Educação da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização e um estudioso dedicado a políticas públicas nacionais e internacionais. Muito obrigado a todos pela enorme audiência, o carinho e até a próxima!